Bom, o que a gente costuma chamar de Antigo Testamento, na verdade, não é um livro só, de jeito nenhum. Pense nele mais como uma imensa coleção de textos antigos. É como se fosse uma grande tapeçaria, sabe? Tecida com fios de histórias, de leis, de poesias, de um mundo que já desapareceu. E para a gente conseguir entender essa coleção toda, em vez de seguir uma ordem cronológica, o que seria bem confuso, vamos fazer uma coisa diferente. Vamos explorar os grandes temas que se entrelaçam por todos esses textos, como se a gente estivesse puxando os fios principais dessa tapeçaria para ver o que aparece. Então, a nossa pergunta principal é essa. Como é que a gente dá sentido a tudo isso? A gente vai tratar essa exploração como uma jornada de descoberta mesmo, puxando esses fios para ver que padrões eles revelam. Vamos lá, vamos começar puxando o primeiro fio, o das origens e das jornadas épicas de um povo em busca da sua terra. A história toda começa lá na terra de Sinear, com aquele famoso relato da Torre de Babel. É exatamente ali que a unidade da humanidade se quebra. As línguas são confundidas e os povos acabam se dispersando pelo mundo todo. Essa dispersão inicial, ela é o ponto de partida para um tema que vai percorrer todos os textos, o tema das jornadas, das viagens constantes. É uma busca que parece não ter fim por uma terra prometida, por um lugar para finalmente chamar de lar. E olha, a jornada mais marcante de todas é, sem dúvida nenhuma, o Êxodo. Os textos descrevem uma promessa divina de libertar os israelitas da escravidão no Egito, seguida por uma travessia extremamente perigosa. Aqui, a paisagem do deserto, ela vira quase um personagem central nessa saga de libertação. E no centro disso tudo está um conceito-chave, o de convênio. É a base do relacionamento, das obrigações que são exploradas em todas as narrativas. É, no fundo, a promessa sagrada que move toda essa jornada. Agora, vamos seguir um outro fio. Vamos ver como essa sociedade era organizada por um sistema bem complexo de leis e de rituais sagrados. Essa frase famosa, olho por olho, ela é muitas vezes mal compreendida. Na verdade, ela fazia parte de um código legal que, para a época, era revolucionário. A ideia era estabelecer uma justiça proporcional, ou seja, limitar a vingança e não incentivá-la. E a abrangência dessas leis era enorme. Elas cobriam absolutamente tudo, desde a prática religiosa e os sacrifícios até a justiça econômica e a proteção social, como, por exemplo, a proibição de cobrar juros dos mais pobres. Era um projeto bem detalhado para a vida em comunidade. Olha só esse exemplo do livro de Êxodo. As instruções para construir um altar são incrivelmente específicas. O uso de pedras brutas, sem serem trabalhadas, e a proibição de degraus, isso mostra o quão detalhada era a preocupação com a pureza ritual e com a prática sagrada. Mas a gente sabe que construir uma nação não é só sobre leis. A nossa tapeceria também retrata uma história definida pela ascensão de líderes poderosos e pela presença constante do conflito. A paz era algo frágil, sabe? Frequentemente interrompida pela guerra. E essa transição para uma monarquia, ela ganha vida no contraste entre os dois primeiros reis. Primeiro, Saul, que falha em seguir as ordens divinas, e logo depois vem Davi, uma figura super complexa que vai de um simples pastor a um rei guerreiro, um rei unificador. A história do Davi está totalmente ligada a um lugar físico, um lugar que dura até hoje. Ele estabelece Jerusalém como ponto central do reino, transformando a cidade não só num centro político, mas também num centro espiritual. Só que aqui a gente encontra uma grande ironia na história de Davi. Apesar de todo o sucesso militar dele, o texto diz que ele foi proibido de construir o templo sagrado justamente por ser um homem de guerra, um homem que derramou muito sangue. E assim, o ponto alto dessa ambição toda, a construção do grande templo, acabou sendo realizada pelo filho dele, Salomão. E essa estrutura se tornaria uma peça central em toda a narrativa que viria depois na história do povo de Israel. Para terminar, vamos nos aproximar do fio mais pessoal de todos, e talvez o mais atemporal: a experiência humana universal do sofrimento e a busca persistente pela fé. Esse fio nos leva direto para a história de Jó. Um homem justo que confronta aquela pergunta eterna: por que pessoas boas sofrem? Ele perde absolutamente tudo e clama aos céus, se sentindo esmagado por uma dor que parece não ter causa nem sentido nenhum. A própria paisagem, que muitas vezes é descrita como um deserto desolado, acaba refletindo a solidão e a dúvida encontradas não só na história de Jó, mas também em muitos dos salmos poéticos. Mas ao lado do sofrimento, a gente também encontra declarações de fé muito fortes.
Os Salmos, por exemplo, colocam em contraste a desolação com a imagem de um Deus que age como protetor dos mais vulneráveis, como pai de órfãos e juiz de viúvas. E assim como a vida pode florescer no meio do deserto, os textos também trazem imagens de restauração no meio da aridez. É uma representação visual muito bonita da jornada do desespero para a esperança, que a gente encontra na poesia. E a nossa exploração temática termina com a declaração final de fé de Jó. É uma afirmação muito poderosa de esperança diante de um sofrimento que é incompreensível. É um testemunho de que, mesmo na dor, a fé pode sim resistir. E assim, a gente não termina com um resumo, mas com uma pergunta. Os impérios descritos nesses textos já não existem mais, as leis e os rituais não são praticados da mesma forma. Então, por que essas histórias de jornadas, de leis, de conflitos e de sofrimento ainda ecoam tanto? Talvez a resposta esteja na própria tapeçaria, nos temas universais que ela tece. Temas que continuam, de alguma forma, a fazer parte da experiência humana, degrau por degrau, através dos milênios.